chegamos na metade do estudo das 7 igrejas. Nós vamos falar da 4ª igreja, a igreja de Tiatira. E eu confesso para os irmãos, cada vez que a gente abre o texto e vai tentar fazer uma correlação do texto bíblico com a atualidade, eu digo para os irmãos com muita sinceridade, a gente se impressiona como não tem nada novo debaixo do sol. Lembre-se, nós já vimos a cronologia. Quando João está escrevendo, foram 60 anos depois da ascensão do Senhor Jesus. E Jesus está tratando com a sua igreja de desafios que são reais ainda hoje. Também quero agradecer a Deus, porque alguns irmãos têm me pegado pelo braço para tirar dúvidas, fazer perguntas, mas eu gostaria de pedir que você ainda escreva para o meu e-mail, porque lá a gente pode colocar referência, mandar o material. Então fica aí o meu e-mail, prosvaldinho@gmail.com. Não dá para ser igreja, e muito menos falar da igreja de Jesus, sem entender de fato a visão que Jesus tem para a sua igreja. Hoje em dia nós vemos muita gente questionando ainda a igreja de Jesus. E havia um tempo que a gente via o questionamento dos de fora. E infelizmente hoje a gente vê o questionamento com os de dentro. E eu não estou falando só de gente decepcionada, não. Existem muitos movimentos dito cristãos questionando o valor da igreja, se um homem moderno precisa da igreja, se a igreja pode ser assim, se a igreja pode ser assado, quantos membros é o ideal de se ter numa igreja. Nós temos muitos e muitos questionamentos a respeito da igreja, mas às vezes são o que eu chamo de questionamentos superficiais. Porque quando a gente vai olhar agora mais uma das 7 igrejas do Apocalipse, a primeira conclusão que você chega é que realmente não apenas não existe igreja perfeita, como existe a beleza de Deus trabalhar com o limite de cada igreja. Vou repetir, mais do que não sermos e não esperarmos perfeição da igreja cristã, é termos a humildade de saber que o Senhor da igreja trabalha com os limites da sua igreja, amém? Então, eu quero pensar que de uma maneira muito simplista, a gente vai cair num exercício radical entre ser humilde e continuar andando, servindo, trabalhando e amando a igreja de Jesus, ou não querer olhar para si, para suas mazelas, para suas dificuldades, para suas fraquezas, e deixar Deus usar a sua igreja no tratamento dos seus filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje à noite nós vamos ver a menor das cidades que recebe uma carta de Jesus. Nós vemos uma igreja, por um lado, com um tremendo potencial, mas por um lado, Jesus trabalhando em coisas que talvez a gente mesmo passasse de lado. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos trabalhar nos versos de 18 a 29, talvez aí no seu resumo veio o número errado, de 18 a 19, é de 18 a 29, o problema não foi do computador, não foi da impressora, foi daquele que digitou, que era esse que vos fala. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Verso 20. Conheço, no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Verso 22. Por isso, vou fazê-la adoecer
e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Queridos, o gostoso, o privilégio de hoje como igreja podermos estudar a palavra, é porque a gente hoje tem muito material para fazer a percepção de cada coisa que Jesus quis dizer no seu contexto local, histórico e abrangente. Um grande estudioso chamado R.H. Charles, está aí no seu resumo, ele diz que esta é a carta mais longa dirigida a menos importante das cidades. E é verdade. Tiatira não existe mais. Tiatira é uma vila hoje dentro de uma outra cidade na Turquia. A única coisa que a gente tem de ruínas em Tiatira é esse pedaço aqui. O nosso missionário Eleandro, com mais 2 outros irmãos, estavam querendo fazer um passeio pelas 7 igrejas da Ásia, e ele encontrou aquele arqueólogo, o Rodrigo, que está aí no YouTube, e o Rodrigo orientou que eram 2 avenidas, 2 pedaços, mas depois é o mesmo. Eu vou ampliar aqui para os irmãos verem como que funciona a coisa, porque a Tiatira, cadê? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A Tiatira, ó, esse pedaço que vocês estão vendo, são as ruínas da cidade, mas aqui você já vê a cidade moderna, ó, aqui que eu estou colocando de verde, ó. Ali você já tem um trecho da cidade moderna em cima, porque é duas ruínas, hoje de ruínas. Se alguém te vender um pacote, olha, nós vamos passar um dia em Tiatira, cai fora. Você vai ver 2, sabe esses vendedores turísticos que vendem uns pacotes, você paga, chega lá, só isso. De tão pequenininha que essa cidade era, no entanto, ela não tinha nenhum destaque político, ela não tinha nenhum destaque, a igreja de Tiatira, nós não temos nenhum relato de perseguição, nós não temos nenhum relato de sofrimento, até porque essa cidade, pelo visto, ela era uma cidade de passagem comercial. Havia muita riqueza, alguns escritos que se acharam da cidade, e ela fazia muita coisa, mas ela vendia para fora, não ficava lá. Então ela não tinha nenhum destaque frente ao império. Os historiadores chegam a dizer que o seu orgulho, o orgulho da cidade de Tiatira, é porque ela tinha, além de um poderoso comércio, ela tinha lá, o termo, se não me engano, é gueldas, que era uma espécie de associações. Nós podemos dizer que era uma espécie dos pré-sindicatos. Então, esse grupo de associações era representado nos seus comerciantes. Então, você tinha o grupo dos padeiros, dos artífices de bronze, dos comerciantes de tecido, dos tecelões, dos oleiros. Então, eles faziam algumas associações, conviviam, juntavam seus materiais para vender para fora, mas, no entanto, cada classe tinha a representação da sua divindade greco-romana. É como se houvessem, os que seguem a religião romana aqui hoje no Brasil, né? Tem o padroeiro dos caminhoneiros, o padroeiro dos comerciantes, o padroeiro dos feirantes, dos advogados. A cidade de Tiatira
era muito bem agregada, organizada. Esse comércio trazia muita riqueza para a cidade, mas o delicado que atrás de cada associação havia uma festa para a sua divindade, para a sua entidade representativa. Guarda isso que nós vamos falar disso daqui a pouco. Era uma cidade que exportava comércio, exportava gente, e quando a gente lê Atos, capítulo 16, o evangelho chegando ali na Europa, saindo do Oriente, a primeira evangelizada é uma mulher, a primeira pessoa a abrir a sua casa era uma vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido mais avermelhado que muitas vezes os reis, os imperadores usavam. A cidade de Tiatira era conhecida como uma cidade que preparava esse material. Era americana do Velho Testamento, praticamente. Porque tinha o tecido, tinha a tintura, tinha toda a preparação. E aí se subentende, pela história, por algumas tradições, que Lídia, então, está na cidade de Filipos, vindo de Tiatira, negociar tecidos, se torna, a Bíblia diz que ela é uma mulher rica, ela crê no Evangelho, é batizada, abre a sua casa, ela pede para Paulo e os que com ele estão para permanecerem em sua casa, e eles ficam, fazem dali uma base de evangelização, e para muitos estudiosos, quando Lídia ou alguém vai com ela de volta para Tiatira, é então fundada a igreja. Não temos muitos registros da fundação da igreja de Tiatira, mas quando a gente olha para as palavras do Senhor Jesus, essa era uma igreja de muito potencial. Que igrejinha pequena, numa cidade pequena, mas enchendo os olhos do Senhor Jesus. E eu digo enchendo os olhos, porque o próprio Jesus se apresenta a essa igreja, lá no verso de número 18, dizendo: cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Porque para muitos estudiosos, também aquela cidade preparava o bronze. Era uma cidade conhecida como preparação de bronze, polimento do bronze. Então aquela igreja era como uma espécie de jardim com muitas graças. No verso 19, o Senhor Jesus vai falar que olha para aquela igreja, conhece aquela igreja, tem intimidade com aquela igreja, porque ele fala de detalhes. Alguns estudiosos vão comparar essa igreja a um jardim, com muitas ramificações. É uma igreja cuja verdade de Jesus naquela igreja é real. Jesus conhece essa igreja, e essa igreja conhece a pessoa de Jesus. Olha o que diz o verso número 19. Conheço as suas obras, é uma igreja que trabalha. Conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o seu serviço e a sua perseverança. Olha só, Jesus, quando olha para essa igreja, ele enche os olhos. Uma igreja que trabalha, que ama, que põe os seus dons para fora. O amor prático resultou em serviço, juntamente com fé, junto com uma esperança promissora. É uma igreja que tem muito para fazer, para acontecer. Uma igreja que amadureceu, um crescimento sadio, um crescimento estável. A ponto do Senhor Jesus dizer que essa igreja cresceu tanto, amadureceu espiritualmente, a ponto de ele dizer que sei que está fazendo mais agora do que no princípio. Essa igreja, quando Jesus vem falar com ela aqui nos anos 90, é uma igreja que, ao contrário da igreja da grande e poderosa cidade de Éfeso, é uma cidade pequena, mas é uma igreja que está afamada aos olhos de Jesus pelo seu crescimento, pelo seu progresso, pelo seu desenvolvimento. Enquanto a igreja de Éfeso, nós vimos há 4 semanas atrás, estava deixando o primeiro amor. E essa igreja manteve o primeiro amor, e Jesus está dizendo: vocês estão melhor agora do que quando vocês começaram. Vocês estão mais maduros, vocês estão me amando mais. Se a igreja de Éfeso está, no rumo, coloquei aí no seu resumo, isso. Se ela está abandonando, caminhando para a apostasia, aqui não. Nós vemos, assim como a igreja de Tessalônica, uma igreja que a fé cresce cada vez mais
e aumenta em amor com todos os que dela participam. Aqui o primeiro amor amadureceu, não ficou só na paixão, não virou abandono. Os cristãos de Tiatira estão perseverando. Que igreja boa de se estar. Mas, como eu disse no começo, não é uma igreja perfeita. É uma igreja que já se alastrou, o seu serviço está contagiando. O pastor, quando fala do ECC, já não tem mais vagas. O grupo de homens, para começar os estudos segunda que vem, tem poucas vagas. Muita gente, graças a Deus, veio ensaiar o que tinha que ensaiar na segunda. Enquanto a gente está aqui, tem um grupo de teatro ali. Já teve reunião segunda-feira na casa do Zé. É uma igreja que as coisas estão acontecendo, amém? Não participa quem não quer. É sexta-feira que o povo já vai para Mococa? É isso? Não, no outro mês, No outro. Mas no meio dessa igreja, Jesus tem uma clara advertência. E eu acho lindo porque o Senhor Jesus não mede palavras. Às vezes a gente, como pastor, tenta ser amoroso, cuidadoso. Às vezes a gente tenta não colocar o dedo na ferida a ponto de correr o risco de perder o paciente. Então a gente tenta falar pela beirada. Mas Jesus Cristo aqui nos ensina de maneira clara, direta. Naquele jardim de virtudes tão bonitas, começou a aparecer uma planta venenosa, se desenvolvendo com força, com destaque. Naquele corpo saudável de Cristo Jesus, começou a aparecer um tumor maligno, se formando, se alastrando no meio da comunidade. A igreja de Tiatira, que manifestou amor, fé, serviço, perseverança, agora é desafiada por Jesus Cristo a ser uma igreja realmente santa. Uma igreja que no meio dos seus dons, dos seus talentos, da sua ousadia, da sua coragem, da sua boa doutrina, estava comendo e bebendo veneno sem perceber? Não, sabia. Olha o que Jesus diz no verso de número 20, de maneira direta e clara. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jesus deu nome, sobrenome, onde faz, o que faz, como peca, onde está o pecado, quem gosta e quem não gosta. No meio daquela igreja bonita, o Senhor Jesus rasga o coração e fala: gente, não dá para permitir que uma das mulheres dessa comunidade ensine ultrajante licenciosidade. E o pior, aparentemente, ninguém tenta repreender ela. Ninguém fala nada para ela. Se a igreja de Éfeso, e nós já estudamos, depois você relê lá, não podia suportar os maus. Se a igreja de Éfeso testou aqueles que diziam ser apóstolos e eram impostores, e não tinham nenhum amor a Jesus, o amor daquela gente tinha esfriado, aqui é o contrário. Essa igreja tem amor, tem fé, está desenvolvendo maturidade, mas tolerava o mal. No campo da santidade, essa igreja não estava acordando. No campo da santidade, essa igreja tão bonita tinha ali um vaso podre, desenvolvendo, mal cheiroso, e ninguém tinha coragem de colocar a mão naquilo ali. Jesus fala diretamente a eles. Eu quero pensar com vocês que uma igreja, por mais ativa, por mais alegre, por mais dinâmica, por mais amorosa que pareça ser a convivência dos irmãos, por mais cheia de fé que ela possa se mostrar, nada tira dela a necessidade de ser uma igreja santa, como característica primordial em Cristo Jesus. Há igrejas que se dizem tão amorosas, que não repreende mais ninguém, não disciplina mais ninguém, não bota o dedo da ferida de pecado nenhum, porque nós não queremos humilhar ninguém. É verdade, não queremos humilhar. Mas também não podemos tolerar os maus.
Infelizmente, eu, até conversando com o Noel essa semana, por várias e várias vezes eu já fui chamado de radical. Porque às vezes o crivo de doutrina da gente, de santidade, de amor, de fé, não bate com tanta coisa que está aí no meio da igreja do Brasil. Um músico da igreja essa semana me mandou uma mensagem falando: pastor, o que você acha dessa letra? Eu falei: viagem pura. Mas a gente canta porque ninguém quer colocar a mão na cumbuca. Ninguém quer repreender Jezabel. Ninguém quer parecer santarrão, porque na hora que eu repreender o outro que ele está desviando, o que o outro vai fazer comigo se eu começar a me desviar? O que o outro vai fazer comigo, gente? Repreender. E a gente vive numa sociedade que ninguém quer repreender ninguém e começa a tolerar os ensinos de Jezabel, e depois dos ensinos, as seduções de Jezabel, a indução que parece tão boa, tão certinha, porque vai brigar com ela. Ela dá chilique quando a gente briga com a Jezabel. Ela grita, ama um barraco. E a gente, tudo que não quer é um barraco na igreja. Mas então a gente de repente percebe que aquela comunidade está vivendo uma prática que Jesus Cristo não tolera. Como é que aquilo brotou e foi crescendo, crescendo, crescendo? Quero pensar, meus irmãos, que santidade cristã é uma marca indispensável, tanto do verdadeiro cristão, da verdadeira cristã, quanto da verdadeira igreja de Jesus Cristo. O Novo Testamento enfatiza, porque antes de tudo, a santidade está dentro da vontade de Deus. Não é um discurso doutrinário só do movimento de santidade, holiness, de 1904, de onde saíram várias igrejas, entre elas a igreja do Nazareno. Não, é um discurso de toda a igreja cristã. Por quê? Porque é vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Por que a ênfase no sexual? Porque é o que está mais à flor da pele e é aquilo que, quando se quebra essa barreira, não segura para mais nada. Daí para um assassinato é 2 palitos. Daí para outros tipos de ganância é 2 palitos. A imoralidade sexual não é mais ou menos pecado, mas a gente pode dizer que ela é um grande catalisador. Vou dar um exemplo fora da espiritualidade. Quando você tem que visitar um hospital, quando você tem, como era o meu caso, fazer um estágio, trabalhar dentro de um hospital psiquiátrico, você tem várias alas. Você tem as alas daquelas pessoas que têm algum problema psiquiátrico, mas têm uma consciência quase que sadia, mas sofrem intervenções, até aquelas alas mais profundas, onde as pessoas perderam toda a consciência de si mesmo. E não é incomum que você, chegando nessa ala mais longe da percepção de humanidade, os pacientes psiquiátricos, eu trabalhei num hospital lá em Sorocaba, que era um hospital feminino, e eu era muito mais feio do que eu sou hoje. Mas a hora que eu entrava nessa ala, as pacientes brigavam por minha causa. Porque elas falavam assim: ó o meu noivo ali, ó o meu noivo. Porque a pouca referência masculina que elas tinham, seja a minha, seja do Dr. Celso, meu supervisor, ou de qualquer enfermeiro homem, trazia a elas a sua mais profunda relação sexual, que era uma das últimas áreas que elas perdiam a sua identidade. Podia-se achar isso, aquilo outro, mas tinha-se noção do feminino. E o mesmo acontece no hospital psiquiátrico masculino. Então, quando os autores bíblicos estão falando, eles trabalham a moralidade sexual, porque se perder esse filtro, dali, como é que a gente pode dizer? Dali é só tempo para tantas outras coisas estarem envolvidas. Tanto que no meio jurídico se fala um crime passional, movido a uma paixão, movido por uma disfunção sexual. É interessante pensarmos que santidade tem que ser em todas as áreas da vida, porque a santidade para a vida cristã é um propósito de Deus. Olha o que diz Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso:
Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos, vamos meus irmãos, para sermos, vocês não estão vendo, perdão, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Disse domingo e vou repetir hoje, Deus está nos chamando mais para sermos santos do que felizes. Mas vivemos numa sociedade que as pessoas sacrificam a sua santidade na busca da felicidade. Está tudo errado. Quebra a cara, não vai ser feliz, vai virar refém de tanto medicamento. Por quê? Porque está fora do propósito de Deus. Não é que não é para ser igreja com fé, ou amorosa, serviçal. Não, é para ser. E enquanto vai fazendo isso, vai sendo também igreja que dentro do propósito de Deus é santa. Eu quero pensar com vocês, se eu não conseguir convencer o seu coração até aqui, que a morte de Cristo Jesus não foi para levar a gente para o céu. Levar para o céu é consequência, é um plus, porque o grande objetivo da morte de Jesus é santificar o povo. Olha o que diz Paulo escrevendo a Tito: Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Enquanto a gente se santifica, serve ao Senhor. Enquanto serve ao Senhor, vai ficando mais santo, vai crescendo na santidade, vai ganhando força, vai se enchendo do Espírito, vai dizendo não ao pecado, vai dizendo não ao mundo, vai agradando ao coração do Senhor Jesus. Não é que uma coisa cancela a outra, é uma busca intensa. Quando a gente lê o Apocalipse, está na cara que Satanás é inimigo da igreja e está decidido incessantemente em induzir os crentes de maneira individual ou coletiva a pecar. O cenário apocalíptico resume-se no seguinte: se o monstro do mar, a besta do mar, falhar em esmagar a igreja pela força, que seria uma representação do império e de suas vertentes, o monstro da terra vai tenta perverter o testemunho dos crentes com perseguição e pelo mal. Se eles falharem, então a prostituta da Babilônia pode ter sucesso, seduzindo com encantamentos repugnantes, como diz Apocalipse 17. Ou seja, deixando as imagens vívidas de Apocalipse de lado, se o diabo não pode destruir a igreja por meio de perseguição, sofrimento, aí ele tenta a heresia. Se ele não tem sucesso, ele vai tentar corrompendo de dentro, de uma maneira muito sutil. O dragão vai seduzindo, se possível, os próprios eleitos. E foi essa a estratégia agora em Tiatira. Por isso que a gente não vê tanta luta, tanto sofrimento, como a gente viu semana passada na igreja de Pérgamo. O inimigo agora não está vindo de fora para cá, chutando as portas, berrando, matando gente. Está minando de dentro. Botou veneno na sopa. Está rastejando aqui. E é muito rico e muito especial que o Senhor Jesus, falando com a igreja de Tiatira, vai resgatar. Eu não sabia, gente, sou meio lésbico com umas coisas, depois que a gente descobre. Vai resgatar a novela da Record, vai resgatar a Jezabel. Eu estava estudando, aí eu estava procurando uma imagem para Jezabel, né? Aí veio um monte de coisa da Record, eu falei, oh meu Deus do céu, não tem nada a ver. Aí eu chupei só a fonte, que está bacana. Por que, gente, se tem uma mulher que a Bíblia diz que era terrível, a gente pode dizer, talvez biblicamente, sem medo de errar, que a pior mulher do mundo, pelo menos do Velho Testamento, era essa tal de Jezabel. Eu coloquei no seu resumo algumas referências bíblicas para falar dela. Essa mulher era tão terrível que agora essa profetisa impostora que aparece na igreja de Tiatira, Jesus, quando vai comparar ela em alguém, Jesus vai trazer lá do Velho Testamento, para dizer do nível da contaminação, do nível de poder que essa mulher exerce, do nível de maldade disfarçada,
ela é comparada a Balaão em outros textos bíblicos. E o rei, ela era moabita. Ah, então todo moabita é ruim, Oswaldinho? Não. Você vai ler o livro de Ruth, vai ver a história da Noemi, que não é a esposa do Jó. Aí a Noemi da Bíblia foi amparada por a sua nora, que era uma moabita. Jesus não tem problema com o estrangeiro. Não é essa a questão. É que essa mulher veio ser esposa de um rei em Israel, e ela trouxe todas as suas idolatrias, todas as suas comidas. Quando uma rainha saía de um país para o outro, ela levava toda a comitiva dela. Levava a manicure, a cozinheira, e trazia quem? Os sacerdotes, os ídolos, os falsos ídolos. Vinha tudo junto com ela. Por isso que Deus proibiu os reis de casarem com mulheres estranhas. E agora está aqui a Jezabel dominando no meio do povo de Deus. E o marido dela? O marido dela, o rei Acabe. Pensa no homem banana. Pensa no sujeito pamonha. Tanto que aquela referência ali, de 1 Reis 21, 25, eu vou ler só essa. Olha o que diz. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Se uma mulher dessa está mandando no povo, é porque o marido dela também não era nada bom. Não adianta pôr culpa só nela. Você achava que a sua mulher mandava no você, né, meu querido? Você achava que você era mandado. Tem um cara pior. Porque não deu nenhum exemplo para o seu povo. Tolerava Jezabel, porque ela tinha já mandado matar muitos profetas do Senhor. Tinha medo de colocar a mão nessa cumbilca. E agora Jesus Cristo, lá no verso de número 20, vai dizer que tem uma Jezabel no meio da igreja de Tiatira. Jesus diz, olha, ela está persuadindo os meus servos. Eu acho isso lindo, queridos. Jesus não diz que aquela gente que foi seduzida por ela, que tolerava, não era gente que ele não gostava, que não o amava. Ele diz, os meus servos foram envolvidos por ela. Eu quero pensar que esses ministros de Deus tinham sido, ora, fiéis ao Senhor, fiéis a Jesus Cristo. Jesus vai dizer de maneira muito clara ainda, esta mulher que ensina, ela induz os meus servos à imoralidade. O ensino dela é demoníaco. Nós já vamos falar disso daqui a pouco. O ensino dela é demoníaco. Ela pode, e aí o texto diz, né? Que se disfarça em anjo de luz, por isso da sedução. Muitos historiadores entendem que essa nova Jezabel, e a gente não sabe, irmãos, se ela realmente chamava Jezabel ou não, eu acho muito difícil, mas a conexão dela com a imoralidade era muito forte. Alguns estudiosos entendem que ela arrastava os cristãos, que também tinham comércio, para as festas. Lembra que eu falei das associações, os pré-sindicatos? Ela arrastava eles para essas festas, com aquela coisa, mas é só uma festa de quem trabalha com isso, vamos lá. Eu acho, pastor Zé, que dali nasceu, tem nada a ver. Tem nada a ver, é só um grupo de amigos que trabalham juntos, que começa bebendo, começa zoando, depois dá uma baixadinha lá para Baco, para Dionísio, aí já que vocês estão animados, vamos se deitar na cama de Afrodite, come mais alguma coisa da mesa de Baco, e com isso o pessoal foi se permitindo a uma frouxidão moral. Mas no verso de número 24, Jesus ainda vai ser mais profundo, porque ele diz de maneira clara, que aqueles que estavam ali, haviam gente que tinha seguido a doutrina dela, e como eles dizem, meus irmãos, e como eles dizem, e não aprenderam os profundos segredos de Satanás. O que estava acontecendo aqui?
aquela gente estava querendo ser tão espiritual, tão moderna, tão espiritual, que a nova Jezabel e os seus seguidores se orgulhavam de terem experiências, e assim como aqueles que no futuro seriam chamados de gnósticos, eles tinham mais espiritualidade do que a maioria dos crentes, porque eles sabiam alguns mistérios secretos, algumas revelações particulares, esotéricas, que a maioria dos cristãos não sabiam. Eles se viam como alguém de uma aristocracia espiritual, uma elite favorecida. Eles sabiam de coisas mais profundas que os outros crentes não sabiam. E se os gnósticos do futuro tomaram emprestado, aquela frase de Paulo sobre o pecado no corpo, eles, aqui, os seguidores da Jezabel, perverteram. Se a igreja de Éfeso dizia não aos falsos ensinos, a igreja de Tiatira, verso 20, diz que tolerava. Eles não têm aqui simplesmente um problema doutrinário, eles têm um problema ético. Faltou consciência de dizer, não é isso que o texto diz não, pode descer daí, Bona. Só está ensinando errado. Faltou coragem para confrontá-la. Alguns aqui, depois a gente vai ver no verso 24, ainda são servos de Jesus, mas Jesus está indignado com essa gente. Amados irmãos, quando a gente olha profundamente a igreja de Tiatira, me dá um gelo. Me dá um gelo. Eu ainda não trabalhava em Ribeirão Preto. Eu era recém-casado, isso tem bem uns 19, 18 anos. Fui pregar numa igreja que me convidou, uma igreja independente, muito alegre. Conhecia o pai da pastora que estava dirigindo a igreja. Falei a primeira noite no acampamento, e quando acabou aquela noite, alguns irmãos me chamaram para a gente conversar, trocar uma ideia, e eu não gosto de conversar, de falar. E aí eu fiquei até altas horas com os irmãos, e os irmãos me apresentaram um camarada que era assim, que era assado, tarará, tinha ido até não sei que canto do inferno, e tinha trazido algumas revelações. Se eu não estava interessado em ir numa reunião deles, porque a reunião deles não era para qualquer cristão, tinha que ser um cristão mais maduro, e isso e aquilo, e tal e coisa e tal, como dizia meu avô. E eu falei, gente, mas ele prega a Bíblia? Não, ele fala alguma coisa da Bíblia, mas ele fala do que ele fazia, dos sacrifícios, disso. Eu fui vendo aquilo, eu falei, como é que ele chama? Não, nós não podemos dizer o nome dele. Aí, você não sabe disso. Mas eu sou curioso. Pensa num sujeito que não ia deixar ninguém dormir naquele lugar, enquanto eu não soubesse o nome do cidadão. Não pode falar isso, mas eu quase que infernizei a vida dele para descobrir o nome do homem. Aí, no último dia do acampamento, o irmãozinho veio e falou no meu ouvido. Eu achei muita meninice, achei muita imaturidade, dar glória mais para o cão do que para Cristo Jesus. Me desencanei daquela gente, guardei o nome do homem. Passaram-se uns 10 anos, eu estou numa feira evangélica lá em São Paulo, um negócio enorme no AMB, pé. Aí eu estou andando, vendo o que tem lá, e eu bati de olho no estande, com o nome do camarada que me falaram lá 10 anos antes, que não podia falar o nome dele. Aí tinha lá, aí eu vi o cara, tinha vídeo, um monte de ensino, tudo pormenorizado, cheio de coisa. Eu falei, mas isso tem na minha Bíblia. Aí eu fui vendo o que tinha em cada DVD. Mas na boca do cara era mais sagrado, era mais profundo, era mais sobrenatural. Lixo gospel, tentando envergonhar a igreja de Jesus Cristo. Está aí, nos mercados. Está aí nas feiras. Está aí. Aí eu perguntei para um rapaz lá de Ribeirão que seguia ele. Eu falei, mas ele não era secreto, não queriam matá-lo, ele não era um cara que tinha que fugir, porque ele tinha denunciado tudo quanto que é satanista. Não, mas agora é um outro momento do ministério. Falei, você está gastando dinheiro com isso. Jezabel.
Jesus vem e adverte essa igreja. Jesus vem e dá juízo para essa igreja sem juízo. Jesus vem e orienta, aconselha. Não entra nessa, povo meu. Não seja seduzido pelo místico, pelo misterioso. Deus já revelou toda a sua vontade para a sua glória, honra e louvor. Não está aqui, velho? Desconfia. Não bate com isso aqui, meu querido? Sai fora em nome de Jesus. Porque de ano em ano aparece um doido. Você já não viu um monte, Zé? Ixi, eu estou na fé há 30 anos, mas o que já apareceu disso, daquilo. Eu podia falar de um engraçado, mas deixa quieto. É hora de falar do juízo. Porque aquele que tem os olhos como chama de fogo. Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada. Para a igreja de Tiatira, aquele que tem olhos de fogo. Que queima com o que vê. Que percebe aquilo que está debaixo da casca. Debaixo da falsa santidade. Debaixo do ativismo religioso. Jesus, com olhos de chama de fogo, representa o discernimento. Representa a compreensão íntima de corações. E ele revela uma oportunidade de arrependimento para aquela gente. Jesus fala, eu sei que eles não começaram com uma intenção distorcida. Eu sei que eles não começaram com uma intenção ruim. Só que eu já dei chance de arrependimento e a Jezabel desprezou. Olha o que ele diz no verso de número 22. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer. Não apenas, o tempo do verbo aqui, queridos, também é importante. Não apenas não quis, como continua não querendo se arrepender. Acha que o seu caminho está certo. Acha que aquilo que ensina para o povo de Deus é certo. Despreza a oportunidade dada pelo Senhor Jesus. E Jesus, então, fala do seu juízo momentâneo. É lindo isso aqui, meus irmãos, porque a igreja de Jesus Cristo pode descansar no juízo eterno de Deus, mas a gente precisa ter a consciência que o nosso Deus, diferente de Acabe, não é um Deus que está de braço cruzado, só vendo a maldade tomar conta. Muitas vezes Deus faz um juízo momentâneo. Eu coloquei 2 referências para os irmãos. Se lembram da história de Herodes? Herodes se achando parecido com Deus, e alguém fala para ele, olha, está parecendo mesmo, a voz dele é como a de um Deus. Na hora, cai morto. Não se brinca. A glória e a honra só pertencem ao Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele continua. E a igreja prosperou. E aí o povo tinha temor de Deus. E o povo tratava as coisas de Deus com seriedade, com ordem, com decência. Até que um casal acha que pode enganar o Espírito Santo. Acha que pode mentir para o Espírito Santo. E aí a gente tem a história de Ananias e Safira. Porque o problema ali não é dinheiro. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Mas quando a gente traz a oferta, quando a gente traz o dinheiro, a moeda, o material, a gente passa o cartão, a gente está dizendo, Deus, eu dependo mais do Senhor do que de mim mesmo. Por que a gente faz esse exercício semanalmente? Porque em toda reunião a gente tem uma oportunidade para colocar o nosso ego na dependência de Deus, gente. Mamon é sutil, ele é rápido, ele age rápido. E aqui, Ananias e Safira, talvez pudessem ser 2 conhecidos irmãos que inaugurassem uma mentira diferenciada. Deus falou, não é hora. Minha igreja vai passar por problemas. Se já começar errado, enrola tudo. E pum! Em Ananias. Porque como homem da casa, ele tinha que ter dado o exemplo. Aí quando estão voltando os rapazes que enterraram ele, Safira. Porque seguiu o mau exemplo do seu marido, de tentar mentir para o Espírito Santo. Sabe, irmãos, muita gente está cansado de escândalos, e eu também.
Depois da imoralidade sexual, a imoralidade financeira é uma das coisas que mais tem trazido desonra ao nome do Senhor Jesus, principalmente no Brasil. Um dia eu estava conversando com a Edmeia Williams. Edmeia é minha querida, para quem não sabe, é minha mentora em alguns assuntos espirituais. E dá vergonha o que acontece. Ela não conta de púlpito, mas eu conto. Agora não, mas o que ela recebeu de cheque sem fundo no passado, comprava DVD, dava cheque sem fundo. Às vezes ela trabalhava sexta, sábado e domingo em algumas igrejas, para ganhar R$1.000 no aniversário de algumas igrejas. E a igreja levava um cantor que custava 10 a 15 mil reais. A palavra, a valorização mínima. A arte, a música. Não estou dizendo que músico não mereça, mas estou dizendo, será que não tem desequilíbrio aqui? E alguns cantores ficam mais celebridades do que gente séria ensinando a palavra. E eu e Edmeia sabíamos de um caso de um famosinho gospel aí. E um dia eu perguntei para ela, eu falei, Edmeia, será que Deus não vai fazer um juízo momentâneo? Né? Eu sou uma pessoa que tem muita sede de justiça. E ela falou, pastor, Deus já está fazendo. Quantos desses cantores gospel saem da igreja vazio? O Deus deles é o próprio vento. Os camaradas que precisam daquela luz, daquela coisa, porque você vê que fala, conversa, não tem uma unção, não tem uma experiência, não tem uma transformação, não tem um fruto. O que eles começaram a adorar virou o Deus deles. Eles já estão vivendo o juízo. Gente, quando a nega falou isso, bateu um santo temor aqui. A igreja de Tiatira, Jesus está dizendo a ela, eu vou ter que fazer juízo, porque faltou temor no coração, olha o que ele diz. Mas ela não quer se arrepender, verso 22, por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Filhos aqui tem a concepção daqueles que concordam com as ideias e com os ensinos. Podem ser os discípulos, aqueles que fecham com Jezabel. A gente não está acostumado a ouvir Jesus falar isso, né? A gente não está acostumado a Jesus falando, eu vou matar. A maioria dos casais que já esteve aqui no encontro de casais comigo, lembra quando eu conto a história de Nabal. Vocês estão lembrados? Nabal, homem chucro, grosso, que Deus matou depois de 3 dias. Deus continua fazendo juízo, irmãos. Talvez não é do jeito que eu veja. Talvez não é do jeito que você vê. Edmeia me ensinou isso. Às vezes o juízo de Deus é onde só o coração do camarada sabe que vai doer. Porque Jesus Cristo ainda vive e reina. E arrependimento ainda faz bem para a alma dos crentes. Porque ele diz, de maneira muito clara, verso de número 23 no final, retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Se você entendeu que você fez mal intencionado, peça perdão, se arrependa. Se você fez tentando buscar uma glória, peça perdão, lembra, Deus não divide a sua glória com ninguém. Arrependimento nessa relação de santidade é vital. A gente não é santo porque não se suja. A gente é santo porque a gente busca aquele que nos limpa. E vive aos pés dele. E se por acaso alguém pecar, tem um advogado justo, fiel. Não apenas para perdoar, mas purificar dos vossos pecados. É limpar por fora e limpar por dentro. Jesus dá essas advertências e diz glória a Deus agora. Dá um glória a Deus aí. Porque ele diz que no meio da igreja de Tiatira, aleluia, tem um grupo remanescente. Verso 24 ele diz, aos demais que estão em Tiatira,
a vocês que não seguem a doutrina dela e nem aprenderam os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aleluia. Ufa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Vamos falar de, é só a Jezabel que prevalece? Não, a graça, o amor, a misericórdia, o perdão conservou alguns irmãos. Outro dia alguém me perguntou, Oswaldinho, você tem esperança de pregar em igreja grande ainda? Era uma pessoa que estava bem ácida aí no coração. Aí eu falei, velho, Jesus viu a multidão como ovelha que não tem pastor. Quem sou eu para não pegar onde Deus mandar? Ah, mas o povo entra aqui e você fala, não bicho, não sei. O meu compromisso é pregar a palavra. Porque Deus sempre vai ter um povo remanescente. Sempre vai ter um povo interessado em amar, em não entrar nas falsas doutrinas, em preservar a pureza, em preservar o coração, em preservar a sexualidade, em preservar a vida financeira, em preservar um bom testemunho, em preservar o nome de Jesus, em preservar os seus dons, preservar os seus talentos, aleluia. Para essa gente eu estou pregando, eles estão aí, ó. Está na multidão, mas está no pequeno grupo, está em 3 e 4, está em 3 e 4, eu não sei onde está, mas eu estou pregando para essa gente. Porque é Deus que faz a obra. A nossa missão é falar. Tanto que Jesus tem um recado especial para essa gente, diga aleluia. Qual é o recado desse que tem olhos como chama de fogo? Dessa gente que não vai estar no castigo da Jezabel. Só abrir um parênteses terminando a coisa ruim. Os filhos de Jezabel também foram mortos, viu? De maneira bem punitiva. E agora dessa Jezabel em Tiatira também vão ser. É um jeito de Deus tratar aqui pesadamente. Mas o Senhor Jesus diz ao grupo remanescente, apegue-se com firmeza. Sabe como é que essa frase é traduzida do grego para o mineiro? Porque tem uma versão de Bíblia traduzida do grego para o mineiro. Porque lá em Minas vai falar, pega no breu, só. Pega no breu. Que é aquilo que conduz o gado lá com firmeza. Jesus está falando, vocês estão firmes? Vocês não foram atrás da Jezabel? Vocês não foram atrás do falso ensino? Então pega no breu, minha gente. Quem está firme, firme-se mais. Se dedique mais, ame mais, estude mais, cresça mais na sua fé, ame mais ao Senhor, sirva mais aos seus irmãos. Jesus está dizendo tudo isso nessa expressão. Aumente a sua dedicação, aumente o seu empenho, busque a firmeza na palavra. Puxa, antes eu decorava mais o texto bíblico, meu pai me levava lá na EBE, na escola bíblica, eu decorava a Bíblia. Por que parou? Parou por quê? Ninguém deu ordem para você parar, continua guardando a palavra no coração. Hoje eu gravei um vídeo que eu estava assim, 8h30 da manhã, alucinado. Meu tempo já acabou, temos que ir embora, mas estou triste, porque tem muita coisa. Porque essa palavra é viva, ela fala com a gente. Ela é dinâmica. Serviu 60 anos depois da ascensão do Senhor, está servindo 2000 anos hoje. Continuem com a perseverança na fé, no amor, nas boas obras, na busca pela santidade. Não para não. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 do outro. Mas o Senhor quer perseverar os seus passos. Lembra que Elias teve que lutar com Jezabel? Com os profetas de Jezabel? Lá no Monte Carmelo? Mata todos os profetas porque eles perderam a disputa. Aí a Jezabel ameaça Elias. Ela falou, olha, que eu esteja morta, se amanhã até essa hora eu não te matar, seu profetinha. Vocês lembram o que aconteceu com Elias? O que Elias fez quando ela deu essa ameaça? Para a caverna. Eu não entendo essa tia, viu, velho? Ô, mulher do mal. O profeta matou 400 profetas de Baal, fugiu de uma dona. A Bíblia tem uns negócios,
Aí a hora que ele está lá na caverna, falando, Deus, acaba com a minha vida, acaba comigo, ninguém me deu atenção, eu preparei, eu ensaiei, eu treinei, eu escrevi a apostila, ninguém me deu bola, Senhor, eu estou parando com esse negócio. Esse era o Elias na versão paulista, tá? Reclamando com Deus. Aí Deus vai lá falar, tem muitos joelhos que não se dobraram a Baal, e eles são meus. Continua, meu profeta. Eu te fortaleço, meu profeta. Não fica com autocomiseração. Quando Jesus diz à igreja de Tiatira, se apegue com firmeza, Jesus está dizendo do contínuo desafio de preservar a fé, sem acrescentar regrinha, tradição, esquisitice, misticismo. Seja uma igreja simples, que ame, que trabalha, que sirva. Domingo estava um amigo meu, um discípulo meu de anos, e ele queria vir me visitar depois da mudança, veio na igreja. E ele falou, Oswaldinho, gostei demais da igreja, porque o outro pegou o microfone, falou, depois veio outra irmã, a igreja era do povo aqui, gostei. Olha que elogio bom, né? Elogio gostoso. Às vezes a gente que está dentro não valoriza, ela vai o irmão dar recado, mas não vai o outro, vai o recado. E esse irmão tal, tem uma outra realidade de igreja, ele ficou à vontade aqui, tranquilo, paz, bênção, menino correndo. Uma igreja viva, de gente simples, que não precisa ficar inventando coisa, nem buscando tradições que a Bíblia não disse, não, o que disse já é suficiente. Se a gente só viver isso aqui, já está para a glória de Deus. Amém? Por isso que Jesus então fala das recompensas. E aqui é lindo, porque no verso 25 e 26, o texto termina, 26 mais especificamente, Jesus diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade. Lembra que eu falei para vocês que o problema de Tiatira não era apenas um problema doutrinário, era um problema ético, de comportamento, de falta de coragem, de falta de postura, de falta de decisão. Agora Jesus diz, quem vai vencer aos meus olhos é quem é obediente, quem pratica aquilo que sabe da minha vontade e faz a minha vontade acontecer. Vontade está ligada a comportamento, postura. E para a gente assim, Jesus Cristo diz, quem fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. A gente diz que os frutos falam de nós. Os frutos não nos salvam, mas porque fomos salvos, temos frutos. Jesus Cristo está dizendo que as posturas que nós tomamos servem, as nossas ações, as nossas obras, como avaliadores, critérios de julgamento. E se formos realmente vencedores, fizermos obedientemente a vontade do Pai, Jesus vai dividir a autoridade. E aqui não é que a gente vai sair mandando nos anjos, gente. Autoridade aqui está ligada a uma posição no reino. É uma consciência da vontade de Deus que eu posso dividir com outros. Eu gosto muito das ficções da Idade Média, né? Então você sempre tem um rei, mas você sempre tem um cavaleiro do rei, tá ligado aqui no que eu estou falando? Sabe aquele cavaleiro bom, amigo do rei, aquele cara que é justo, que leva a notícia, que ajuda o rei? Então, ele tem autoridade porque ele ama o seu rei, ele serve o seu rei, ele está ligado na mentalidade do seu rei. E o seu rei confia nele, dá autoridade para ele ensinar, para ele falar. E aqui Jesus Cristo diz, né? Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Esse vencedor governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. A ideia de governo aqui é o termo de cuidar das nações. Tirando aquilo que não for legal, não sei como é que pode tirar algo, né? Mas é uma simbologia. Talvez tirar o peso, o cansaço. Então a gente vai ter uma posição de gente que ainda continua honrando, amando e cuidando de outros. Porque tem gente que olha o céu como nuvem para encostar, né? Eu já ouvi esse ditado, vou deixar para dormir no céu. Você não vai dormir no céu.
Céu é lugar onde nós seremos ministros e sacerdotes. Nós vamos ter ministério, vamos continuar servindo ao Senhor. Como? Não dá para explicar muito não, tem que entender, né? Mas nós vamos agir. Não vai ter pasmaceira. Não vai chegar na Bahia, tomar água de coco, não. Céu vai ser lugar de glória, de honra, de Deus sendo exaltado de diversas formas. E nós vamos continuar cuidando uns dos outros, para a glória de Jesus. E Jesus ainda diz, verso 28, eu darei ao vencedor a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos, meus queridos, que o próprio Cristo é a estrela da manhã. É uma referência a Ele mesmo. Aí ele fala, eu darei a estrela. Ou seja, o brilho de Jesus, a sua glória, aquilo que Ele ilumina o seu povo, mais uma vez, de forma direta, de uma forma comprometida, de uma forma fiel. Jesus está falando de intimidade que Ele dará a conhecer ao seu povo. Nós vamos compartilhar da glória de Jesus Cristo, antes de tudo porque temos repudiado usar o padrão desse mundo, lutando com a nossa própria carne, resistindo às seduções do maligno. Por quê? Porque a gente quer o brilho de Jesus, a gente quer a glória de Jesus, a gente rejeita Jezabel porque a gente sabe que Cristo é muito maior. E as pessoas que fazem isso, os vencedores, terão permissão de Jesus para compartilhar suas vidas, suas histórias, seus testemunhos, agora de forma gloriosa. Irão servir ao Senhor das nações, recusando, antes de tudo, tentar entrar nas, entre aspas, profundezas de Satanás. Gente que dá as costas ao pecado, às obscuridades, às trevas, porque está interessado muito mais na glória da face de Jesus Cristo. Os vencedores, por maiores que tenham sido suas renúncias nessa terra, batalham sim pela santidade, para terem aí o grande contentamento de ter a intimidade do Senhor Jesus. Ah, por que você diz não para o pecado aqui, Oswaldo? Você é bobo, você é tonto? Você não quer tirar uma casquinha? Não. É porque o Senhor tem reservado coisas superiores a nosso respeito. Então vale a pena. Não é ser santarrão melhor do que ninguém. É ser melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui ano passado, melhor do que eu quando comecei a minha caminhada com Cristo Jesus. Jesus disse que a igreja de Tiatira estava melhor do que ela começou. E eu quero desafiar você a amar Jesus, buscar a santidade de Jesus, para você ser um homem, uma mulher de Deus, melhor do que quando você começou. E a igreja de Jesus deixar um testemunho nessa terra, melhor do que quando nós começamos. Semana que vem nós vamos, já estou ficando triste, para a quinta igreja, a igreja de Sardes. Oxalá eu não chegue lá. Oxalá o Senhor volte. Ah, você está pensando, não, calma aí. Queira Deus que a nossa fidelidade, a nossa renúncia ao pecado, vamos ficar em pé, nos ajude a semana que vem estarmos face a face com o nosso Senhor. Eu estou esperando, você está? Está mesmo? Ele pode te chamar hoje? Aleluia, Jesus, bendito é o teu nome. Não nos permita, Senhor, nunca ter os nossos olhos turvos por este mundo. Não permita que a nossa visão celebre ou se vislumbre com tudo que é passageiro nessa terra. A tua palavra não passará. A tua verdade não passará. A tua santidade não passará. E mesmo nas nossas limitações, Senhor, nós hoje confessamos que desejamos a tua santidade. Desejamos a tua verdade, desejamos a tua intimidade, desejamos realmente um temor no nosso coração, que nos leve a estar mais próximos de ti, mais parecidos com a tua beleza, na beleza da tua santidade. Tu és o Deus soberano que tem cuidado da tua igreja, tem fortalecido a tua igreja, de século a século tu tens olhado para os remanescentes. Tu és soberano para cuidar das nossas dúvidas, dos nossos medos, das seduções que a nossa alma muitas vezes, ó Pai amado, é
malignamente é cercada e pressionada. Então, meu Pai, olha para as fraquezas daqueles que chegaram nessa noite. Eles vieram para o lugar certo. Eles não estão aqui diante de homens, mas eles estão diante do Senhor clamando: tem misericórdia de nós. Continua, ó Deus, nos chamando de teus servos. Continua deixando o arrependimento em nossas vidas. Continua trabalhando dentro de nós o que é certo e errado, para que a nossa moralidade seja a tua. E aí sim, ó Deus, o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa perseverança vai ter valido a pena. Prepara a tua igreja, Senhor, para aquele encontro bendito. No nosso coração podia ser hoje, Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, continua reinando soberanamente, dirigindo os nossos passos, as nossas famílias. Continua dirigindo os projetos da tua igreja. Pai, tem tanta coisa para acontecer agora em setembro. E nós queremos em todas elas te amar, te bendizer, dizer que o Senhor é Senhor desta igreja. Reina sobre nós. Tu és Deus bom, e nós teus servos. Em Cristo Jesus oramos. Que existe e acontece.